Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um porta-joia mostruário. É a coisa mais fofa, gente. Vamos lá comigo? Gente, vamos para os materiais? Olha só. Nós vamos precisar aqui, ó, de um pedaço de tecido. Eu tô usando aqui, ó, um veludo, tá? De 55 de comprimento por 30 de altura. E aqui eu arredondei com aquela nossa régua que eu mostrei outro dia de 8 centímetros. Um lado só, o outro eu deixei reto. Isso daqui você pode fazer com um prato, um pires, qualquer coisa redonda que você tem aí, tá certo? Já estruturei na manta R2, tá bom? Essa é a parte de fora. Nesta parte de fora, a gente já vai fazer duas marcações. Ó, você tá vendo aqui e aqui? Então, da parte reta pra cima, eu vou subir 9 centímetros, tá certo? E vou achar o meio. Quando eu chegar no meio aqui, ó, daqui pra cá 7, do meio pra cá 7, tá certo? Então, 9 centímetros de altura, a partir do meio, 7 centímetros de cada lado. Aqui vai ser pra gente colocar o nosso botão, tá? Que eu vou usar o botão de ímã que a gente já tá sabendo colocar das outras peças que eu já coloquei, né? Tá bom? Então, essa daqui vai ser a parte externa. Para a parte interna, eu vou cortar os mesmos 55 por 30, vou arredondar um dos lados, da mesma forma que aquele ali. Só que nós vamos fazer marcações, tá certo? Então, da parte reta para dentro, eu vou fazer uma marcação de 18 centímetros. Da marcação que eu fiz, eu vou fazer uma outra de 18 centímetros. Então, vocês conseguem ver aí, ó, que tem duas marcações de 18 centímetros a partir da parte reta, certo? Então, nós acabamos dividindo aqui o nosso pedaço em 3 partes. Na parte do meio, aqui, ó, a cada 2 centímetros nós vamos marcar. Então, daqui pra cá 2, daqui pra cá 2, ó, tá vendo? E ficaram, então, 8 marcações de 2 centímetros, ok? Na parte curva, eu vou achar daqui pra dentro 3 centímetros e achar o meio. Do meio para cada lado, eu vou fazer a marcação dos botões a 7 centímetros de distância. Então, o meio tá aqui, daqui para lá 7, daqui para cá 7. Igualzinho na outra parte, tá bom? Essas são as marcações. Daí, eu vou precisar de 2 plásticos, eu tô usando plástico cristal 30, de 10 centímetros de altura por 30 de comprimento, 2 zíperes de 30 centímetros, eu tô usando aqui o zíper de metro, portanto, eu vou precisar de 2 cursores, certo? Aí, eu vou precisar de 2 pedacinhos de viés. Esse aqui eu fiz o viés do tecido, mas você pode fazer o viés industrializado, tá? Esse aqui eu cortei a faixinha de 5, dobrei ao meio, depois dobrei as pontas até o meio e dobrei tudo de novo. Então, 2 desse por enquanto. E aí, eu vou precisar de uma faixa de 5 por 30 e uma faixa de 8 por 30 para fazer o acabamento deles. Aqui. Vou precisar de um pedaço de tecido de 30 por 22, vou dobrar ao meio, fazer um bolsinho, e um elástico de 23 centímetros. Mentira, esse aqui tá com 22. 22. Gente, tá com 22, tá? Mas se quiser botar 23 também não tem problema. Aqui eu vou precisar de um tecidinho para fazer o porta-anel de 7 de largura por 30 de comprimento.
Vou usar essas mini argolas aqui, ó, tá? Vou usar 8 delas para fazer o porta-pulseira ou porta-corrente, tá bom? Você decide quantos você vai fazer. Lembra aquelas 8 marcações que nós fizemos a cada 2 centímetros na base? É para isso aqui, tá? Vou precisar de viés, quanto der, quanto for necessário, né? No caso aqui, ó, eu vou precisar de 8 pedacinhos de 9 centímetros daquele viés que nós fizemos, igual do zíper, tá? E para a aba, nós vamos precisar aqui, ó. Eu arredondei também, só que dessa vez aqui, o meu arredondado foi menor, tá? Eu vou precisar de um retângulo de 18 por 20 e vou arredondar, ó. Vou deixar uma base reta e vou arredondar a outra. Vou precisar disso no veludinho e no tecido de forro. Se você quiser usar os 2 tecidos de forro, não tem problema, tá? E aí, então, eu vou precisar de 2 desse daqui, ó, 2 faixinhas de 7 por 20. E eu vou marcar aqui, ó, atrás, 6 centímetros daqui, porque eu vou dobrar no risco aqui e eu vou colocar o botão. Eu tô colocando aqui um botão de pressão colocado pelo balancinho, tá? Só que você pode colocar botão de ímã, você pode colocar esses botõezinhos aqui, ó. Eu peguei uns aqui pra vocês verem. Tem maior deles, se vocês preferirem. Ó. Sabe aquele botãozinho que a gente coloca em bodezinho de bebê, ó? Tá vendo? Pode ser desse também. Pode ser tic-tac. Pode ser qual você preferir. Tá certo? Vamos pra aula? Gente, então vamos começar a fazer a parte de pendurar os colarzinhos, tá bom? Então, nós temos aqui o viésinho, né? Aquele de 5. E eu vou fazer o quê? Eu vou passar 2 costurinhas, uma aqui do lado aberto e uma do lado fechado, tá bom? Pra gente poder fazer as partinhas do viés. Eu já fiz grande assim, depois eu só vou cortando a cada 9 centímetros. Mas se você quiser fazer 8 coisinhas de 9, você faz também, tá bom? 8 pedacinhos assim de 9. Vamos lá, vou costurar. Daí, gente, o que eu fiz? Já cortei os 9 centímetros, vou encaixar aqui dentro e vou passar uma costurinha aqui pra fechar ele. E pra esse lado aqui não ficar sambando aqui dentro, eu vou passar uma costurinha aqui também, tá bom? Vou fazer isso nos todos eles, né? Os outros que faltam e já venho falar com vocês. Então, gente, ó, já fiz os 8 aqui, vou deixar eles aqui no cantinho, tá? Agora, a gente vai fazer o bolsinho. Nós temos aqui 30 por 22, né? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos passar, tá dobradinho. Se você não tiver, você pode cortar 2 de 30 por 11, né? Aí você vai costurar, virar, costurar um lado só, né? Vai virar e vai passar agora uma bainha aqui, ó, de 1,5 centímetro. Porque o meu elástico é de 1 centímetro. Se o seu for mais fininho, pode passar uma bainha menor, tá bom? Agora, eu passo com agulhão, mas se você quiser passar com aquele passador de elástico, não tem problema nenhum. Agora, você vai vir aqui, ó, e vai passar o seu elástico lá dentro. Aqui, ó, eu vou puxar só um pouquinho, ó, tá vendo? Vou deixar o meu elástico lá pra dentro aqui, ó, essa parte eu vou deixar mais lisinha. E vou passar uma costurinha aqui, já vou aproveitar pra costurar aqui, costurar embaixo. Aí, eu venho aqui pro outro lado, vou puxar ele até aqui, né?
Vai ficar igual desse lado aqui, ó, tá vendo? E vou passar uma costurinha do outro lado também, tá bom? Daí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o outro lado, que eu não pus o elástico, e eu vou achar o centro dele. Você pode marcar com alfinetinho, que nem eu vou fazer, você pode marcar com canetinha, ou você pode fazer um piquezinho, você que escolhe, tá certo? E aqui, ó, toda essa lateral, eu vou refilar e deixar ela bem pertinho da costura. Já vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Ó, bem pertinho, tá vendo? E aqui, ó, eu vou sempre dar uma puxadinha pra cá, pra deixar as lateraisinhas assim mais retinhas. Deixa eu refilar o outro lado. Tesoura de tecido é mais fácil, né? Porque essa daqui... Ó, vamos lá. Ó, nosso bolsinho tá aqui. Agora, a gente vai fazer o porta-anel. Agora, a gente vai pegar aquela faixa de 7 por 30, vai dobrar aqui ao meio e vai passar uma costurinha pé de máquina pra ela ficar assim, ó, um caninho. Daí, gente, a gente vai assim, ó, vincar aqui pra ser o meio. A gente vai abrir assim, ó, aqui. E vai juntar esse meinho com essa costurinha que a gente fez. E abre a costura aqui, ó, tá? Vai passar uma costurinha pé de máquina aqui. Isso aqui é pra deixar a costurinha lá embaixo no anelzinho. No porta-anel. Ó. Tá? E agora a gente vai desvirar isso daqui. Acerta bem os cantinhos. E quando você desvirar, ó, a costurinha vai ficar certinha aqui embaixo, tá vendo? E agora a gente vai encher com o enchedor de boneca, enchimento acrílico, mas é aquele gostosinho, tá, gente? Aquele que tem menos probabilidade de alergia, tá? Não é pra deixar ele também muito, muito duro. E outra coisa, aqui na beiradinha, aqui na beiradinha assim, ó, você deixa mais ou menos 1,5 centímetros sem encher. Se você preferir, ó, vou passar a costura aqui. Com 1,5 centímetros mais ou menos, passa uma costurinha. Ó. Que assim também não corre o risco de enchimento pra lá. Tá? Ó. Passou uma costurinha aqui. Ó.
Tá vendo? Para que a gente consiga, então, pôr um botãozinho aqui. Vamos terminar de encher isso aqui, deixando aqui na parte aberta uns 2 centímetros, mais ou menos, sem encher. É uma trisquinha só de enchimento que vai, viu, gente? Não precisa muita coisa, não. Se você tiver um rolinho pequeno de espuma e tal, pode ser também. Um fininho, né? Vou enrolar um nhoque aqui. Mais um pouquinho. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, nessa pontinha. Não precisa de acabamento não, tá? Só uma costurinha, só pra prender ele e ele ficar certinho na hora da gente costurar ele lá na base. Ó, nosso rolinho de anel também já ficou pronto, certo? Ó. E aqui a gente vai pôr o botãozinho. Vamos agora fazer os 2 bolsinhos plásticos. Eu já fiz um, ó, pra mostrar pra vocês. E vamos fazer o outro agora, tá? Por que eu já fiz um aqui? Pra mostrar pra vocês que a gente precisa prestar atenção no lado do plástico que a gente vai colocar, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar o nosso zíper, pegar 4 pedacinhos de tecidinho, ó. Esse aqui tá de 4x4, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar, vai fazer um sanduíche de tecido e colocar o zíper lá no meio. Com direito do tecido e o zíper lá no meio. Vai passar uma costurinha pé de máquina. Vai virar aqui e vai passar um pesponto aqui e fechar esse ladinho. E agora, você vai acertar aqui esse excesso de tecido, indo na direção aqui, ó, do seu zíper. Se você tiver insegura de fazer esse cortinho aqui, ó, você risca, tá bom? Vai ficar assim. O primeiro que você fizer, você vai fazer para qualquer lado, certo? Porque isso daqui vai ficar um bolso de um lado, aqui, o bolso de outro, tá certo? Então, para onde o seu zíper subir, você vai colocar ele. Então, no caso, o zíper teria que subir daqui pra cá. Se eu fizer 2 bolsos iguais a esse aqui, ó, o bolso vai ficar aqui, ó, tá? E não aqui como eu gostaria que ficasse. Deixa eu mostrar. Deixa eu alfinetar ele aqui. Quando você for fazer alguma coisa com plástico, gente, o alfinetar é bem na beiradinha, onde ele vai poder ficar escondidinho, tá? Pra não aparecer o buraco dele. Porque você vai furar o plástico, ele vai ficar buraco e esse buraco nunca mais vai sair, tá certo? Então, ó. Vem cá, meu filho. Eu não quero que os bolsos fiquem assim, ó. Tá vendo? Plástico aqui, bolso aqui, plástico aqui, bolso aqui. Eu quero o contrário. Eu quero que fique um plástico
virado para a esquerda, um plástico virado para a direita e os zíperes aqui, ó, um de frente para o outro, só que eles vão estar em lugares diferentes lá na base, tá? Mas eu quero que ele fique assim, tá certo? Portanto, o meu zíper tem que subir daqui, ó. Então, o jeito que eu alfinetei ele, eu vou ter que fazer ele do outro lado, tá certo? Ó, esse aqui que a gente já fechou, vai ter que ser a parte de cima. Agora eu vou colocar o meu cursor aqui de baixo pra cima, ó, sai pra lá, tá vendo? O cursor vai ter que vir aqui, ó, tá bom? Porque aqui já tá fechado, não tem como eu pôr, então vamos pra cá. Entenderam que o plastiquinho precisa ficar diferente um do outro? É só você observar isso direitinho na hora que você estiver fazendo o seu zíper, tá certo? E na hora de prender ele no plástico também. Então, ó, meu zíper tá subindo, meu zíper tá subindo. Tá aqui, ó. Vou fazer agora o acabamento deste lado e vou prender o plástico deste lado aqui. Eu já vou marcar com uma canetinha qual é o lado que eu vou prender o meu plástico, que é para eu não correr o risco de me perder aqui e de esquecer, tá bom? Então, vamos fazer o acabamento do zíper do outro lado. Então, direito do tecido com direito do tecido. Faz o sanduíche com zíper lá no meio. Costurou. Pesponta ele aqui e já fecha a pontinha lá de trás. Essa pontinha daqui, ela nem precisa ser fechada. Eu fecho, porque é pra facilitar a minha vida, tá? E venho aqui e refilo pra ficar da largurinha do meu zíper. Eu não recorto já direto nos 2,5, que é a largura do zíper, porque se esse tecido sambar, de repente, na hora que eu estiver costurando, ele não vai dar diferença aqui. Por isso que eu refilo aqui depois, tá? Já aproveito, venho aqui junto, pesponto com pesponto aqui e acho o meio do meu zíper. Como é que eu acho o meio do zíper? Eu não gosto de cortar, fazer pique. Então, ou eu marco com a canetinha, aqui, ou eu marco com alfinetinho, tá certo? Vou pegar o meu plástico e eu já sei que é deste lado que o meu zíper vai ter que subir, certo? Então, é deste lado que eu vou colocar o meu viés. O viés já tá dobradinho, eu só encaixo ele aqui no meio e passo a costura. Se você quiser colocar o viés do jeito aberto, depois virar e pespontar, tudo bem também, tá? Eu já passo ele direto assim. Até porque o plástico é transparente, ele me facilita a visão da parte de baixo do viés. Encaixa ele lá dentro direitinho, não puxa nem plástico nem viés, só acomoda ele lá dentro e vai. Corta aqui o excesso. Olha só, ficou assim, tá? Então, agora eu vou colocar isso aqui. Vou achar o meio do meu plástico com o meu viezinho. Vou marcar aqui o meio, ó, é só dobrar no meio. Venho aqui, ó,
vou colocar meinho com meinho e vou costurar. Onde eu vou costurar? Olha só. Nós já fizemos isso em outra peça aqui, tá? Que, se não me engano, foi na Necessaire Rocambole. Mas, de qualquer forma, se tem alguém novo aqui, né? O zíper, ele tem, além dos dentinhos dele aqui, entre os dentinhos e este tecidinho, eu não sei se dá pra ver direitinho, gente. Tem um pedacinho de tecido que parece um pedacinho diferente. Vamos imaginar que aqui é a calçada, aqui é a rua, aqui é bem aquele meio fio. Você vai colocar o seu plástico com viés aqui, ó, bem na divisa entre a rua e o meio fio. O meio fio vai aparecer, a rua não. Tudo bem? Se você quiser alfinetar, você pode, tá certo? Eu não vou alfinetar. E aí, você vai com carinho, para que eles não saiam do lugar. Chegou aqui, o cursor vai me atrapalhar, eu tiro ele do caminho e mantenho a minha costurinha. Ficou assim, tudo bem? Vamos deixar esse aqui de ladinho também. Eu tô fazendo todas as partinhas primeiro e depois a gente vai lá pra mesa pra poder eu explicar pra vocês como vai ser a montagem, tá certo? Agora aqui pra aquela aba, ó, vou pegar o meu veludo. O tecidinho eu não cortei da mesma forma, eu cortei um retângulo, tá vendo? Vou colocar direito do tecido com direito do veludo. Aqui. Tá vendo? Vou costurar todinha a volta, menos essa parte reta aqui de cima. Se você preferir alfinetar também, você pode. Esse tecido é difícil de ver direito e avesso, esse cor de rosinha aqui. Então, faz ele aqui, ó, bem certinho. Costurinha pé de máquina, dá um retrocesso no início e no fim da sua costura. Vai devagar nos cantinhos que são arredondados. Chegou aqui, refila. Aí você vira pro direito. Aqui. Acerta todos os cantinhos bem bonitinho. E você vai fazer o quê? Você vai lá no ferro, passar pelo lado de cá, porque o veludo não é muito legal pra passar. Pode passar, mas não é tão legal assim. Você vai virar de acordo com que este tecido não apareça deste lado e este tecido não apareça desse, tá? E aí, então, você vai, depois que passar lá no ferro, você vai passar um pesponto na beiradinha aqui desse trabalho. Eu vou fazer isso já bem. Ó. Então, pespontei, ficou assim na beiradinha, tá? Este ladinho aqui que tá aberto, ó, eu vou. Agora vai depender do que você vai colocar. Se você for colocar botão de ímã ou
o botão que eu vou colocar, que é o de pressão do balancinho, você vai ter que deixar isso aqui aberto agora para colocar aqui por dentro, tá? Se você for colocar um tic-tac, daí não precisa, tá? Ou se você quiser colocar velcro também, tá vendo? Eu vou colocar esse botão aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Se eu for colocar o de imã ou esse aqui. Eu vou vir aqui, vou achar o meio aqui embaixo, vou colocar esse negócio assim, ó. Ó. Vendo esse aqui? Encaixar aqui no meio. Vou alfinetar só pra vocês verem. Ó. Tá? E vou deixar ele aqui, ó, bem retinho. Assim. E vou marcar onde este meu botão bater. Eu venho aqui e faço uma bolinha. Tá vendo? Como eu vou colocar 2 botões aqui, eu vou vir aqui, ajeitar onde estão as bolinhas, fazer outra bolinha aqui. Vou fazer a mesma coisa com este outro lado, ó. Vou dobrar aqui nos 6 centímetros. Já marquei onde eu preciso colocar o meu botão, que é 1,5 daqui pra lá e 1,5 daqui. Vou colocar o botão, vir aqui em cima desta peça e fazer a mesma coisa. Vou marcar as bolinhas onde eu vou colocar o botão. Gente, eu preferi mostrar como que a gente vai fazer a montagem aqui, porque se a gente for toda hora, mostra onde tá a montagem, vai pra máquina e tal, vai dar uma atrapalhada no entendimento de vocês, tá? Então, eu vou mostrar como monta, vou pra máquina, faço a costura e volto com ele pronto pra mostrar, tá certo? Olha só, o que nós vamos fazer em primeiro lugar? Nós vamos prender os bolsinhos com zíper nas marcações aqui, ó. Lembra que nós fizemos? Da parte reta pra cá, 18, daqui pra cá, 18. Então, nós vamos deixar o nosso zíper nesta marcação aqui do 18, ó. Tá certo? E vai passar uma costurinha nele aqui. Tudo bem? Depois que nós fizemos isso, nós vamos fazer o bolsinho. Nós achamos o meio do bolsinho, vamos achar o meio aqui, que é o 9, né? Na distância do 18 aqui é 9. Então, nós vamos prender o bolsinho aqui no meio, assim. Aqui, nós vamos prender esta parte lateral do bolsinho ao lado do zíper nessa linha do 9, ó. Vai ficar assim. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Quando eu fizer isso, eu vou perceber que ficou sobrando aqui embaixo. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, ó, ficou esse punkzinho aqui, ó, não ficou pra cima? Você vai vir aqui e vai achatar e vai fazer uma preguinha, ó. Fez uma preguinha. Vai vir aqui do outro lado, vai fazer a mesma coisa, ó. Formou o punkzinho aqui em cima, pega o seu dedinho e achata. Formou outra preguinha. E aí, você vai prender aqui o seu bolsinho. Você vai decidir se aqui você vai passar uma costura ou não. Eu não passo, eu vou deixar esse bolsinho todinho assim, abertinho, tá? Depois que você fizer isso, você vai pegar uma tirinha de viés e vai prender aqui. Lembra que no zíper nós prendemos a tirinha de viés aqui, ó, na divisa da ruazinha com o meio fio? É a mesma coisa que vai acontecer aqui, ó. Você vai pegar esse viés e você vai prender os dois lados dele, tanto esse lado aqui abertinho, quanto fechadinho. Você vai prender primeiro ele aqui, ó, no seu zíper. O zíper já vai estar preso lá, vai facilitar a sua vida. Aí, você vai vir com esse viésinho aqui, e esse aqui também já vai estar preso, né? Você vai vir com esse viés e você vai prender primeiro o lado do zíper, depois o outro lado. E vai fazer o acabamento aqui. A mesma coisa do outro lado, certo?
Depois que você fizer isso daqui, você vai vir com aquelas 8 tirinhas que nós fizemos com a meia argola. E nas marcações de 2 a 2 centímetros que fizemos aqui, vocês vão costurar essas meias argolas pra cá. Vamos colocar as 8 aqui, ó. Tá certo? Vai colocando de uma a uma na costura que facilita a sua vida. Não precisa nem alfinetar. Vem aqui, ó, costura. Quando chegar aqui perto, você põe ele, costura. Quando chegar perto do outro e assim vai. Tudo bem aqui? Tranquilo, né? Aí, nós vamos pegar aquelas 2 tirinhas de acabamento que eu falei pra vocês. A tirinha de 5 centímetros, nós vamos colocar aqui direito da tirinha com o plástico, passar uma costura aqui. Nós vamos virar pra cá e vamos pespontar. O mesmo acontece com o outro lado. Aqui no plástico, direito desse com direito desse, passar uma costura, virar e pespontar. Deste lado de cá, o que vai acontecer? Ó, quando você desvirar, vai ficar uma parte reta, que é do tecido, e a parte curva, e vai sobrar um pouquinho aqui. Você vai refilar, tá certo? Então, eu vou fazer isso lá na máquina, toda essa montagem. Aqui, na nossa peça de externa, ó, eu vou achar daqui pra cá 18, vou marcar. Daqui pra cá 18 e vou marcar. Do lado direito, tá bom? Do lado direito. Aqui, ó, marquei, marquei. Daí, eu vou pegar, lembra que eu fiz isso aqui? Ó. Já prendi aqui. Vou passar uma costurinha aqui pra prender esse, certo? Vou achar aqui o meinho. Eu venho com esta parte aqui e vou costurar aqui entre os 2 alfinetinhos que eu marquei, ó. Pá, 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 pá. Vou costurar com um pezinho de máquina, tá? Esse pedaço aqui, ó, já vou costurar com um pezinho de máquina, tá certo? Isso aqui, depois de pronto, eu vou mostrar. Mas isso aqui, a gente solta ele daqui, ó. Eita. A gente solta ele daqui, ó, pra colocar os brincos, ó. Você pode, se você quiser, fazer com os furinhos de um corino. Mas o veludo, ele não estraga conforme vai furando assim, tá? E aí, você pode colocar todos os seus brinquinhos aqui. Como essa parte aqui vai estar costurada, essa daqui é que levanta pra você poder colocar os seus brinquinhos aqui todos, tá? E aí, você coloca na posição que você desejar, né? Pode colocar assim, pode colocar assim. E o seu brinquinho, tanto esse, né, de anzol, quanto a argola, ó, a argola, ó, quanto a tarraxinha, dá certo também no veludinho, tá bom? Por isso, o veludo simples, assim, ó. E o veludo, ele não desfia, ó, tá? É um tecidinho que não desfia. Tudo bem, então? Entendemos como é que vai ser a montagem? Vou fazer isso e venho mostrar pra vocês. Então, gente, ó, já coloquei direito com direito aqui, tá? Eu fiz esse matelacê aqui porque eu sempre uso o veludo no forrinho também. Dessa vez eu usei um tecidinho mais fino. Eu achei que na hora de abrir aqui ficou ruim, tá? Então, por isso que eu fiz esse matelaçado aqui. Mas é opcional, você pode fazer também se você quiser.
Então, lembrando, coloquei este aqui com o direito e passei uma costurinha com um pezinho de máquina. Aqui nas marcações que nós fizemos, eu já prendi o botãozinho. E atrás eu já colei uma mantinha em cima do botão, tá? Vamos deixar ele aqui assim. Aqui, gente, ó, eu já fiz toda aquela preparação que eu mostrei pra vocês, ó. Todos eles aqui colocadinhos, tudo certinho, o bolsinho ficou assim aqui, tá? Aqui, ó, eu prendi um botãozinho pra poder prender o nosso, como chama? O nosso porta-anel, tá certo? Aqui eu já coloquei também o nosso botão. Vocês se lembram que esse tecido aqui, eu coloquei direito no plástico e virei? Nós tínhamos feito uma marcação no tecido, né? Na mesma marcação, na mesma direção, eu coloquei esses botõezinhos, então o acabamento ficou assim, ó, aqui. Porque o que acontece, gente, esse botãozinho aqui, ele pode machucar o seu tecido. Então, por isso que eu coloquei ele duplo aqui, tá? E aqui deste lado, eu coloquei duplo também por causa do botão do porta-anel, que toda hora vai ser puxado, né? E se aqui ficasse muito molinho, isso aqui poderia atrapalhar a pessoa, tá certo? Então, agora é a montagem final. Olha só, eu vou deixar o meu trabalho aqui, esse excesso aqui eu vou cortar, ó, tá? Ficam os 2 dedinhos aqui pra cima, tá? Eu vou cortar este excesso aqui, ó, do meu porta-anel. E aí, eu vou colocar, então, direito com direito. Prestem atenção que esta parte aqui, ó, é a parte que vai fazer isso aqui dentro, tá certo? Então, esta parte precisa ficar aqui costurada na parte aqui, ó, das alcinhas que tem a nossa meia argola, tá certo? Ó, você vai colocar direito com direito e você vai passar uma costura todinha pé de máquina aqui, só que quando chegar aqui, ó, nós vamos deixar aberto. Nós vamos costurar até mais ou menos aqui assim, ó, tá vendo? Acaba a minha costura aqui, certo? Que eu prendi essa parte. Então, até aqui mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, tá? Então, começa aqui, passa por cima um pouquinho desse pé de máquina, vou todo o pé de máquina ao redor e termino passando aqui 1,5 centímetros, que é pra gente desvirar a nossa peça, tá certo? Então, eu vou fazer isso, vou desvirar e vir aqui mostrar pra vocês como é que vai ser. Bom, gente, vamos lá. Eu já costurei, desvirei, certo? O que vamos fazer agora? Nossa abertura ficou aqui, não é? Olha só, nós vamos deixar ela abertinha assim, ajeitar essa partinha, vai ficar uma montanhazinha aqui, ó. Ajeita essa montanhazinha lá pra dentro. Vou trazer todas as minhas alcinhas aqui pra trás, ó, assim. Vou dobrar o meu tecidinho e vou passar uma costurinha invisível aqui, tá bom? Vou passar essa costurinha invisível. Quando eu terminar a costurinha invisível, eu vou virar todo mundo lá pra dentro, vou ajeitar todo mundo lá certinho, virar isso daqui e vou passar uma costurinha de pesponto. Eu gosto de aumentar o ponto da minha máquina, né? Eu ponho no ponto 4 e vou passar uma costurinha de pesponto em torno dela todinha, tá bom? Eu não gosto de passar o pesponto aqui nos plásticos, ó. Então, eu passo aqui, aqui assim e aqui, tá? Os plásticos aqui eu dou uma puladinha. Se você não gostar de pular os plásticos, você pode passar pelo plástico também, tá certo? Eu vou fazer essa costurinha e volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, olha só, finalizei a peça. Então, primeiro eu passei aqui um pontinho invisível, virei todo mundo lá pra dentro, inclusive esse aqui, e passei um pespontinho aqui, ó,
Não passei no plástico, passei em toda a parte de tecido menos plástico, ó. E vocês podem ver que não fica esquisito, não fica feio, tá bom? Agora, claro, eu vou aqui, ó, no zíper, colocar um penduricalho bonitinho, né? Aí vou fechar aqui, ó. Olha só que fofura que fica. Se você quiser, de repente, colocar uma alcinha aqui também, aí vai do seu gosto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.